Primeira coisa que eu quero distinguir com vocês é que quando a gente fala em pathwork, logo se lembra de patchwork. O que é o patchwork? Patchwork é aquele trabalho manual feito com retalhos, também tem um conteúdo psicológico, mas não é disso que a gente está falando aqui, tá? Pathwork é uma metodologia psicológica e espiritual e não usa o patchwork, tá? Então vamos lá. O que é o pathwork? O pathwork é um trabalho que foi canalizado por uma médium austríaca chamada Eva Pierrakos. Eva Pierrakos começou a ter algumas sensações e começou a receber um conteúdo de uma energia psicológica e espiritual muito forte. E quando ela começou esse trabalho, ela achou que ela estivesse assim, com um estado alterado e até mesmo que podia estar louca. E depois, com o tempo, ela foi afinando o canal de comunicação e quando esse canal estava realmente pronto, o canal dela, uma entidade que se autodenominou guia começou a passar informações que foram posteriormente escritas, porque todo o trabalho que ela fez primeiro era de forma oral, é uma austríaca que vivia nos Estados Unidos e esse trabalho foi sistematizado através das chamadas 258 palestras do pathwork. Essas palestras, então, elas trazem diversos conteúdos que são estudados num nível bem profundo. Então, a entidade, que se chamou guia, traz para nós um conhecimento muito vasto, que é para nosso autoconhecimento, tá? Então, o que tem dentro do pathwork? O pathwork, a gente poderia perguntar, é um caminho espiritual? O guia fala que não. É um caminho psicológico? O guia fala também que não. Por quê? O pathwork é uma mistura desses dois conhecimentos. Ele tem um aprofundamento espiritual, uma conexão, um chamado à nossa conexão com o nosso divino. Mas não é só isso que o pathwork nos convida. O pathwork também trabalha todo o nosso aspecto psicológico. Quais são as nossas adversidades internas, quais são as nossas problemáticas, as nossas relações com a nossa origem e, fundamentalmente, como que nós lidamos com os nossos problemas de nível psíquico. Então, o pathwork junta essas duas informações. Um aprofundamento no nosso nível energético, que seria o nosso caminho espiritual, conectado com o nosso eu divino, e as nossas questões relacionadas à nossa forma de atuar na vida, ligadas ao nosso ego, que seriam o trabalho das questões do nível psicológico. E o pathwork, ele nos convida a nós encontrarmos dentro de um processo de descoberta do nosso poder pessoal. O guia nos fala a todo tempo que toda a nossa vida é fruto da nossa própria criação. Nós estamos aqui hoje com algumas escolhas. Que escolhas poderiam ser essas? A primeira começa com os pais que nós vamos usar no sentido de vir a esse mundo. Depois nós vamos ter um sexo, depois nós vamos ter um nome, a nacionalidade, o processo ambiental que nos envolve. Tudo isso é fruto de um caminho espiritual que é resultante das nossas necessidades espirituais. Portanto, todas as situações que nós vivenciamos hoje são fruto das nossas escolhas. Nada estará fora desse processo. Mas isso pode parecer, no nível teórico, muito lindo. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente fala, puxa, mas o governo, o meu vizinho, o marido, a esposa, a sogra, a gente está sempre em algum nível projetando uma culpa em algum lugar. Se a gente passa a compreender no nível máximo que toda a realidade é fruto da minha criação pessoal, eu passo a lidar com cada uma das situações que eu vivo no meu dia a dia de uma maneira muito diferente. Então, o pathwork vai nos convidar a nós
usarmos, a partir de então, a nossa autoridade interna. Essa autoridade muitas vezes é projetada. As primeiras autoridades que estão relacionadas à nossa vida são os nossos pais. São eles que vão trazer, no nível genético, uma carga que vai indicar a minha forma física, muitos dos meus hábitos, porque nós atuamos muito por imitação, né? A gente está muito próximo ainda do processo evolutivo do macaco. Não tem aquela expressão, macaco de imitação? Nós somos assim também. Então nós olhamos os primeiros exemplos que nós temos, a nossa mãe e o nosso pai. E nós usamos durante um longo tempo essa referência de autoridade. Nós projetamos muitas das coisas que nós vivenciamos ainda hoje, quer que a gente tenha 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80, alguma coisa que nós pegamos a partir da vivência dos nossos pais. Então, para quem for pai e mãe, começa já a pensar a responsabilidade que vocês têm como exemplo para essas pessoas, né, que estão sob a tutela de vocês, digamos assim. Nós acessarmos essa autoridade interna é uma coisa muito difícil. Essa autoridade já foi descrita nos textos bíblicos, quando se fala, vós sois deuses. Se a gente atrela isso à nossa capacidade de criar, a gente pode ter uma criação de um nível pessoal da forma que nós escolhermos. Nós vivermos nos céus ou vivermos no inferno. Essa autoridade interna, ela, quando é acessada num nível consciente, racional, maduro, ela passa a poder escolher. Eu quero ficar ainda nesse sofrimento? Ok, então eu vou ficar. Ou eu quero olhar esse sofrimento e passar para um outro processo de consciência na minha vida. Isso a gente vai chamar de um processo evolutivo espiritual. O convite sempre é que a gente realize o que a gente tem que fazer agora. Porque tem aquela história, isso eu vou deixar para a próxima vida, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente está num tempo bem diferente, que a próxima vida pode ser uma situação bem adversa do que a gente tem aqui, né? Então, se a gente consegue olhar que nós temos plena capacidade de usar esse poder interno pessoal, honrando a nossa autoridade interna. Esse é um dos convites também que o Pathwork vai fazer. A gente pode traduzir isso, olhando a nossa autoridade interna, percebendo como eu estou criando hoje. A minha criação, ela é celestial ou ela é infernal? Isso a gente atrela com o que eu falei anteriormente, de nós observarmos como que nós somos vítimas do ambiente. Aqui também é uma proposta muito importante de a gente começar a olhar. O guia fala muitas vezes, vocês se colocam como vítimas, mas em nenhum momento a gente vai ser vítima. A gente pode perceber que, por mais adversa que seja uma situação que nós estejamos vivenciando, ali existe um processo de uma cocriação. Existe um momento em que o ambiente traz algumas situações para nós vivenciarmos, mas os nossos 50% vão fazer a forma, o jeito, o sentimento que nós vamos viver aquele processo. Tá? Então, é a gente usar o nosso poder pessoal, a nossa autoridade interna e olharmos a capacidade de nós criarmos a nossa vida. Essa é, de forma resumida, o processo que o Pathwork nos convida. Como que nós podemos, todos os dias, perceber como que nós estamos vivendo, usufruindo dessa nossa capacidade de criar a nossa vida. Então, espero que, num nível mais prático, que a gente não precisa, muitas vezes, ficar só numa teoria, né? Que cada um de vocês leve isso, né? Se vocês lembrarem, Pathwork, como eu estou criando a minha vida? E a partir disso eu posso propor, através dos meus contratos internos, uma estrutura de modificação da minha vida. Mas, de novo, se a gente fala isso no nível teórico, se a gente discorre isso no nosso processo mental, fica muito bonito, né? A gente enche livros e livros falando sobre isso. Só que, na prática, isso pode ser um pouco mais complexo.
Porque nós temos estruturas inconscientes atreladas a energias que não querem fazer esse movimento. Então, é importante que a gente pesquise dentro da nossa alma como que nós distribuímos a nossa energia. A gente pode dividir isso simplesmente em dois aspectos. A nossa energia que está ligada ao nosso campo consciente e a que está ligada ao nosso campo inconsciente. Aí a gente pode lembrar, né, de uma personalidade que traz um mérito, que foi o Freud, de trazer a ideia do que é o inconsciente. O inconsciente é toda aquela nossa parte. O guia traz uma definição que eu acho ótima. O que é o inconsciente? Ora, o inconsciente é aquilo que não é consciente. Não é simples? Então, essa nossa parte inconsciente, ela domina muitas das energias que nós vivemos na nossa vida. E se eu trago, dentro de um processo racional, consciente, algumas intenções, chamadas intenções positivas, e que muitas vezes aquilo não se realiza, ou seja, eu tenho uma intenção, vamos supor que agora vem final de ano, é uma coisa que é muito comum. Quando começar o ano, eu vou fazer uma dieta, não é assim? Vou entrar numa academia, vou fazer exercício, né? Vou arrumar armários. A gente sempre acha que existe uma chavinha mágica que vai fazer isso acontecer. Aí começa o 1º de janeiro, né? Que depois de um tempo acaba virando 1º de abril, porque a gente não faz aquilo que a gente se comprometeu. Essa energia que não permite com que a gente realize as nossas intenções estão ligadas a processos inconscientes, portanto, nós não conhecemos e que fazem com que a gente não mude. Então, é muito importante a gente passar a respeitar outros eus que existem dentro de mim. O que nos conduziu hoje a nos encontrarmos aqui, estarmos unidos nesse ambiente bom, ligado ao nosso desenvolvimento espiritual, é uma parte nossa positiva. Mas será que a gente também não pensou, durante a semana, ontem, hoje de manhã, puxa, mas com esse tempo, hoje é domingo, um dia de descansar, eu vou lá para Mariporã, pode chover. A gente passa por esses sentimentos também. E muitas vezes nós acabamos atendendo a esses pedidos. E aí a gente fala assim, não, mas ia começar a chover e eu fiquei com medo. Né? E aí não ia dar certo, lá tem uma parte que é ao ar livre e eu resolvi não ir. É essa nossa parte inconsciente que não quer mudar. É um não interno que nós carregamos. E é muito importante que a gente respeite esse processo, porque isso rouba da nossa energia criativa positiva, fazendo com que nós vivenciamos mais do mesmo. Talvez que a gente já tenha feito isso durante muitas encarnações, ou até mesmo nessa vida que nós nos sabotamos. Há muitos processos construtivos que nós interrompemos por causa dessa energia que nós não reconhecemos em nós mesmos. Então a gente pode começar a olhar, dentro da estrutura do Pathwork, um mapa da psique, eu chamei assim, que vai ter alguns personagens importantes para nós conhecermos. O primeiro é o eu superior. O eu superior é a nossa centelha divina, é a nossa conexão com todo o processo luminoso, puro, criativo, positivo. Só que essa nossa centelha divina, através do nosso processo vivencial, evolutivo, no nosso processo reencarnatório, muitas vezes ele foi contaminado através das nossas escolhas para que nós nos afastássemos um pouquinho ou muito desse ponto luminoso. E nós começamos a criar algumas camadas de negatividade. A gente escolheu o não ao nos afastarmos da centelha divina. E isso fez com que nós voltássemos, muitas vezes aqui, acho que todos acreditamos aqui nesse processo reencarnatório, e nós estamos novamente purificando essa parte que ficou negativa para voltar à nossa essência divina. Só que essa essência divina ela está conosco, ela nunca deixou de existir.
Só que existe um outro ser que o guia chama de eu inferior. É essa parte contrária ao nosso eu divino que não quer evoluir, que não quer sair do lugar, que não quer, isso é uma coisa muito importante para a gente olhar, não quer pagar o preço. Isso é muito comum na nossa vida. Muitas vezes a gente quer receber sem ter que pagar por aquilo, né? A gente teve aí promoções, né? Black Friday, aí depois vem aquela decepção, a Black Friday não foi nada de diferente, é o preço, né? E muitas vezes a gente se engana com isso. A nossa vida, ela tem realmente um custo, um preço a ser pago. Então, quando a gente pensa nesse eu inferior, é aquela nossa parte que não quer pagar por isso. Só que esse preço acaba se tornando mais alto. Porque isso faz com que nós nos conectemos com uma coisa que eu já falei aqui para vocês, que é a nossa vitimização. Eu não fiz, eu não busquei, não quis pagar o preço e ainda acho que foi culpa de alguém. Primeira culpa vem da mãe, do pai, do ambiente, do governo. A gente está numa época que está bem a culpa é do governo, né? A crise, claro que tem os 50%, né? Forte aí. Mas o nosso processo interno que não busca. Isso é o chamado eu inferior. O eu inferior, ele tem um momento que muitas vezes ele é gritante e muitas vezes ele é muito sutil. O momento em que nós vemos claramente a presença do nosso eu inferior é quando nós nos entregamos a uma negatividade, né? Um processo de uma raiva não compreendida, uma ira, o ódio, a mágoa, o orgulho, o medo, né? 3 coisas são muito importantes ligadas ao eu inferior. O medo, o orgulho e essa raiva não manifesta. Esses são pontos que podem ser manifestados de uma forma clara, né? Então eu tenho uma estrutura de orgulho. Eu não vou me submeter àquela situação, não vou aceitar aquele emprego porque aquilo é muito pouco para mim. Mas eu estou cheio de dívida, eu preciso me mexer, mas eu não vou para aquele lugar. Ou eu posso ter um orgulho muito sutil, em que eu não me expresso, em que eu não peço perdão, em que eu não reconheço a minha própria falha. Esse é um lado ligado a um orgulho muito mais sutil. A gente vai percebendo a presença desse eu inferior na nossa vida quando a gente nos conecta com algo que nos tira energia. Dentro do processo dessa relação de eu superior e eu inferior, a gente consegue ter um próprio medidor interno que nos mostra: eu estou atuando no meu eu superior, a minha energia sobe. Eu estou atuando no meu eu inferior, a minha energia cai. Aquela pessoa, nossa, estou num cansaço, não sei de onde saiu. Aí a gente já pensa na nossa vitimização. Aquela pessoa estava muito carregada, né? Não é a gente, né? Ou eu não me permiti conectar com a energia carregada da outra pessoa, tá? É esse estado das nossas criações que fazem com que, dentro do nosso processo de eu inferior, a gente desvie muito da nossa energia para um processo criativo positivo. E isso é muito importante, porque quando a gente tem, dentro da nossa estrutura geral, do plano espiritual, do nosso processo evolutivo, nós podemos realizar muitas coisas que fazem com que hoje eu perceba que eu estou muito melhor do que eu estava ontem, há um mês atrás, há um ano atrás. Mas também existem muitas coisas que fazem com que a gente perca essa energia. E uma coisa que é muito importante a gente observar é que a energia é auto-perpetuadora, né? Se a gente lembra de uma lei da física, nos diz que a energia não é criada, a energia já existe, a energia é transformada. E essa energia que é transformada, ela pode ser transformada no ponto positivo para o meu próprio crescimento psíquico e espiritual. Ou eu posso despender energia
me ligando a essas negatividades, a esses pontos que nos levam a uma autodestrutividade. Nos dois movimentos, nós vamos ter uma força que é muito importante da energia, que é a força autoperpetuadora. A partir do momento que eu coloco uma intenção na minha vida e me conecto ali a uma energia, essa energia começa a se autopropagar. Então, se eu tenho uma conexão num canal puro de energia no nível de uma criação positiva, aquilo só vai crescendo. Então, eu tenho uma intenção, eu me conecto a uma profissão que vai me trazer benefício material, satisfação no meu nível emocional e aquilo vai fazendo com que eu realize. Eu não me sinta cansado e assim por diante. Mas, se tenho alguma coisa dentro dessa minha intenção que está conectada a esse meu eu inferior, as minhas motivações internas desconhecidas, que eu ainda não tenho como perceber que elas estão existindo, aí eu começo, eu tenho um profissional que não me agrada e assim por diante. Existe uma força autoperpetuadora que, dependendo do canal que a gente estiver conectado, ela vai se propagar. Então, é muito importante a gente perceber, eu estou atuando no meu eu superior ou no meu eu inferior. Todos nós temos eu inferior, tá? Então, bem-vindo ao clube, né? Estamos encarnados, estamos também conectados a uma inferioridade, aquele nosso diabinho interno. Alguma vez na vida a gente fala, nossa, eu queria matar aquela pessoa. Ou então a gente faz um sinal feio num trânsito, a pessoa nos fecha, fala assim, seu barbeiro, mas barbeiro no sentido, né, para não falar um palavrão, né? A gente tem essa parte. Ah, é? Não, todo mundo tem eu superior também. Essa nossa parte, ela precisa ser reconhecida, mas a gente entra aqui num aspecto que é chamado de vergonha. A gente tem vergonha dessa nossa parte que é mazinha. Porque se vocês lembrarem, todo mundo deve ter vivenciado isso numa fase muito importante da nossa vida, que é a nossa infância. A gente ouviu o nosso pai, a nossa mãe, uma avó, uma freira, um padre, falar assim, nossa, mas você é uma criança muito má. Puxou o rabo do gato, beliscou o irmão, não comeu, e assim por diante, não fez a lição, né? Fugiu da escola. Qualquer situação ligada a uma coisa espontânea da criança, aí foi falado assim, você é uma criança má. A gente passa a ter vergonha dessa nossa parte destrutiva. Só que aqui a gente começa a criar uma confusão. A nossa parte destrutiva, ela também é criativa. E aí a gente passa a criar escondido. Não dá um prazer você fazer aquela coisa? Vou pegar o celular da pessoa e vou ver todas as mensagens. Vou abrir o e-mail, né? Uma fofoca, não é? É o eu inferior, ele atua escondido. E aí isso faz com que a gente não... André, eu vou explicar para o pessoal bem claro. Diga. É porque o livro pegou o celular dele e eu achei que estava futucando. Lá vem ele, ó. Você esqueceu de falar que a sua vida é pública. A minha vida pode ser pública, mas o meu celular não. Deixa a voz para todo mundo olhar. Amanhã tá no site, tá? Tudo isso é o inferior, tá vendo? Mas eu vou cobrar. Ele vai comprar, ainda vai ganhar dinheiro. Cobrar o quê? Porque vai falar com você. Ah, tá. A gente divide os lucros, pelo menos, né? Inteligente, O diabo é muito inteligente. Nós temos bem, que estava aqui ontem, sabe que eu danço bem. dança, canta, sapateia. Deixa eu esconder essa câmera aqui, que tem coisas aqui. Então, olha só como que a gente vai. Isso aqui foi muito interessante. Olha como a gente vai para um prazer, falando de eu inferior. A gente contar, sabe, aquele segredo, nossa, você não sabe o que eu fiz, né? A Paula sabe tudo. Ou então o pior, você não sabe o que fulano fez. A maledicência, a fofoca. Por quê? A gente é restrito, a gente restringe esse nosso lado que é muito criativo. Então, se a gente passa, como eu já falei, a honrar essa nossa parte, eu posso olhar duas situações. Eu estou no meu eu inferior, eu quero me manter nele, a primeira coisa. E a segunda, eu vou pagar o preço de atuar nesse eu inferior? Aí eu decido,
eu vou pagar mesmo, depois vou ter que pagar pelas consequências de uma situação que eu vivenciei. Mas aí eu estou agindo de um modo mais consciente, que muitas vezes a gente não faz. Então, cada um de vocês já está habilitado a olhar o eu inferior de vocês e honrar que existe uma energia prazerosa nesse diabinho que tem em cada um de nós, né? É muito importante que a gente resgate e a gente comece a liberar essas vozes castradoras da nossa infância. Não pode, não deve, né? Menina não pode jogar futebol, menino não pode chorar. E se a menina podia ser uma exímia jogadora de futebol e atuar na seleção brasileira de futebol? Ah, não pode. A gente tem muitos nãos dentro da gente, ligado às autoridades de pai e de mãe. E aí depois a gente sente raiva de pai e de mãe e não sabe por quê. Muitas vezes a gente precisa liberar essas energias dentro da gente que está ligada a esse eu inferior. E eu estava falando tudo isso para apresentar mais uma parte nossa, que é a máscara. A gente tem aquelas situações assim, isso é muito comum em casal, né? Marido e mulher. A mulher fala, nossa, o fulano lá no social é uma pessoa, aqui dentro de casa é um traste. Lá fora ele é sociável, amoroso, solícito. E aqui em casa nem o copo que ele bebe água ele coloca na pia para lavar. Nós temos muitas estruturas que a gente finge, a gente esconde para sermos aceitos socialmente, que é a máscara. A máscara é a pior parte que nós temos. Por quê? Essa máscara, ela é um congelamento, né? É aquela parte nossa que faz com que a gente não expresse a nossa verdade. O guia fala muitas vezes, é melhor que você atue no seu eu inferior do que você atue na máscara. Por quê? Atuar na máscara é fazer com que você não saia do lugar. Existe uma energia de morte ali. A máscara fede. Imagina você ficar com uma máscara, né? Coloca uma máscara do Michael Jackson e fica uma semana com ela. Você aguenta? Não dá para aguentar. Só que nós fazemos isso. O convite que o PF nos faz é que a gente não precisa tirar essa máscara, porque nós fomos condicionados evolutiva e socialmente a usarmos uma máscara, que vai fazer com que a gente module quem nós somos, aquele nosso lado completamente destrutivo e aquele nosso lado totalmente criativo. Essa máscara, ela, a partir do momento em que a gente reconhece, a gente também pode lidar com essas situações de uma maneira muito mais criativa. Eu posso falar, eu estou na máscara. A gente atua na máscara, só que eu posso perceber se eu estou usando essa máscara ou não, que é muito diferente de quando eu nem tenho ideia de que essa máscara está acontecendo. Então a gente se olha no espelho e fala assim, nossa, eu estou sendo verdadeiro? Eu estou reconhecendo a minha máscara, tá? E atrelado a essa energia da máscara, existe a autoimagem idealizada. Desde esse nosso processo da criança, nós temos que corresponder a um papel familiar, social, econômico, que faz com que nós façamos escolhas que nem sempre estão ligadas à nossa realidade interna. A nossa autoimagem idealizada é aquilo que eu supostamente vendo para o outro para que ele me aceite. Então eu posso ter uma autoimagem idealizada do equilibrado, do bonzinho, do amoroso, mas internamente eu chego e falo para você, nossa, você não sabe aquela pessoa ali, eu não suporto ela. Aí para frente da pessoa, nossa querida, tudo bem? A gente faz isso muitas vezes, porque a gente precisa ser aceito, né? Todos nós fazemos isso. Existe uma parte da nossa energia que congela a nossa estrutura real. Se a gente junta todas essas nossas partes energéticas, a gente chega a um eu real. O eu real é o reconhecimento da nossa parte divina que existe em mim e também a nossa parte destrutiva que ainda atua. O convite é que cada vez mais
a gente passe a perceber essa nossa destrutividade e, a partir disso, começam a acontecer milagres. Ou seja, eu paro de atrair situações que comprovem a minha negatividade. Então, a gente pode usar um exemplo. Se eu estou num nível inconsciente, atuando de maneira que eu não percebo que eu atraio situações negativas, eu posso falar assim, tá vendo? Eu não devia ter vindo aqui, porque agora vai chover, eu vou pegar trânsito e assim por diante. Mas se eu reconheço, fui e encarei a minha preguiça de estar no domingão aqui, aprendendo coisas, lidando com as pessoas, fazendo uma troca energética. Mas reconheço que eu estava com uma baita de uma preguiça. Eu posso lidar com esses dois pontos sem achar que eu vou ser aniquilado. Que vai ter uma mãe que vai falar, como você é mau, você é tão preguiçoso. A gente tem essa voz que agora é interna. Né? Mas muitas vezes a gente pega esses personagens, por exemplo, esses primeiros personagens presentes importantes na nossa vida, que são nosso pai e nossa mãe. Nós muitas vezes assumimos na nossa máscara características desses pais. E a gente ouve assim, nossa, você está igualzinho ao seu pai. Sim, perfeito. É o Michael Jackson, entendeu? É nesse sentido que eu quis dizer. Nós imitamos alguém que supostamente pode ser uma figura que supostamente, eu falei, de sucesso. Mas todo mundo tem as suas mazelas. Todo mundo vai ter. Por mais que pode parecer que a vida é o máximo, feliz, alegre, essas pessoas também têm as suas questões a serem trabalhadas, em um nível ou outro. E isso é muito importante a gente perceber para que a gente não desqualifique qualquer tipo de dor de uma pessoa. A dor de uma pessoa pode ser, puxa, não consegui viajar de classe executiva para a Europa. É a dor dela. Por que eu tenho que achar que seja menos ou mais? A gente tem que perceber que cada um está dentro do seu processo. No processo evolutivo, é muito importante a gente lidar com a necessidade de nós percebermos que não tem comparação. Quando a gente compara, a gente aprisiona a nossa percepção, a necessidade, dentro de uma obstinação, que é um processo do eu inferior também, de querer que as coisas sejam do meu jeito. A nossa vida é muito pautada nisso. Eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que aquilo se realize conforme seja bom para mim. O Pathwork também fala de uma questão que são as leis espirituais. Tudo bem. As leis espirituais vão falar para a gente que uma lei de simetria que é muito importante. Uma coisa só pode ser boa para mim se for boa para o outro também. A gente tem que o tempo inteiro olhar para isso. O que eu estou fazendo? Sim, está sendo bom para mim, mas eu estou prejudicando alguém? Se estiver, não vai ser bom para mim. Tá? É um trabalho que a gente precisa olhar, que é a lei, que é uma máxima também da física, da ação e da reação. A toda ação nossa estará condicionado uma reação do ambiente. Só que, dentro do nosso processo criativo, que eu falei para vocês anteriormente, das nossas reais motivações, que muitas vezes fazem com que nós não entendamos por que eu não conquistei uma coisa, estão esses nossos contratos anteriores. Será que, em todas as etapas que eu estava fazendo do uso da minha energia, eu estava respeitando a lei de ação e reação, percebendo se aquilo que eu vivenciei vinha de um canal direto, aberto, olhando que eu também pago pelas minhas ações, através das reações do ambiente? Todo ódio, toda mágoa, toda vitimização faz com que eu receba também, em um nível ou em outro, ódio, mágoa e vitimização de outra pessoa. A gente pode perceber uma coisa que é uma máxima também. Tudo aquilo que nos incomoda no outro está na gente. Cada pessoa que está aqui nessa sala, na nossa vida, nos é um mestre. E aqueles que são os mais complicados na nossa vida, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele vizinho, aquele marido, aquele filho, que seja o mais complicado, ele é o nosso melhor espelho. Ele nos mostra aquilo que a gente precisa trabalhar.
Se é complicado, mas eu não me incomodo, ele é dele, o problema é dele. Mas se é complicado e eu estou conectado a ele, tem uma coisa que eu engancho que é meu. Isso também é uma forma da gente perceber. E aí a gente vai se tornando cada vez mais honesto com a gente mesmo. Por isso que fazer pathwork é um contrato interno que dá um trabalho. Está lá, trabalho do caminho. Né? É a gente fazer essas observações. E uma coisa que a gente também muitas vezes não quer é ser autorresponsável. A autorresponsabilidade permeia o nosso processo criativo. Eu sou autor dos meus passos. Mas é tão mais fácil falar assim, porque minha mãe não deixou eu estudar piano quando eu era criança. Aí eu fui ser advogado, mas eu queria ter sido músico. Mas por culpa da minha mãe, que não quis que eu estudasse piano, eu não fui ser pianista. Naquela época, até fez sentido, mas hoje a pessoa está com 60 anos e falar isso, não funciona mais. Tá? Então, só vou ler isso aqui rapidamente. Na medida em que vocês se aceitam completamente e se enxergam como são, simultaneamente como eu inferior e eu superior, enquanto a máscara começa a se desintegrar, a sua percepção do eu inferior do outro assume forma muito diferente. Vocês ficam muito livres, entendem sem agitação, percebem sem perturbação, veem com uma clareza que não gera raiva ou medo. É aquilo que eu falei. Bem-vindos ao clube. Todo mundo tem eu inferior. À medida que eu percebo que eu tenho falhas, negatividades, eu posso não ter as melhores escolhas, eu libero o outro também disso. Isso é muito importante como exercício na minha vida. E aí mais um milagre começa a acontecer. Eu passo a perceber que eu diminuo aquelas situações que são negativas na minha vida. Porque dentro desse processo aqui de uma projeção, eu tenho que diariamente mostrar que vai acontecer alguma coisa negativa. O eu inferior precisa se alimentar. Mas a partir do momento que eu falar, vamos dar uma pausa, vamos dar um tempo, eu passo a diminuir as criações negativas na minha vida. Experimentem isso e vocês vão começar a perceber que isso começa a se dissolver. Uma questão que é muito importante a gente olhar é que lembrem dos apelidos que vocês tinham quando criança. Essa mesma personagem existe hoje pulsante dentro de vocês. É a criança interior. Aí vocês vão falar assim, começou agora o papo de louco. Existe uma criancinha aqui dentro de mim? Existe um bonequinho? Calma. Existe uma memória celular conectada a essa minha vivência infantil. E que, gente, governa a nossa vida. Nós temos uma criança birrenta querendo ser cuidada todo dia em muitas das nossas ações. Enquanto a gente não reconhece que existe essa parte infantil dentro de mim, eu fico esperando muito do externo. É a nossa imaturidade emocional. E aqui a gente começa a perceber diversas coisas que acontecem na nossa vida. A primeira coisa, existiram necessidades reais ligadas à nossa infância. O bebê, ele não sabe se sustentar, ele não consegue se alimentar, ele precisa de cuidados reais. A criança precisa de ter um acolhimento emocional, de ter reconhecida a sua individualidade, de se sentir segura, amparada, amada. Isso dentro do processo da nossa criança, quem é que cuida? Supostamente um pai e uma mãe. Hoje tem a babá, tem a avó, tem a escola. Essas nossas partes que não foram atendidas na nossa infância, elas pulsam ainda hoje, esperando que isso seja satisfeito. E, gente, o pulo do gato do nosso processo de crescimento emocional é quando a gente começa a entender e reconhecer essa nossa parte infantil. Por que eu estou insatisfeito? Porque eu queria receber.
ou a criança que não deixavam que ela fosse quem ela fosse, ou que ela foi realmente abandonada, é que ela não foi reconhecida, ela não foi olhada, não foi nutrida emocionalmente. É difícil isso acontecer? Não, né? Acontece muito na nossa vida. E, por mais que muitas vezes os pais sejam amorosos, solícitos, deem presentes, façam coisas, muitas vezes nós não absorvemos isso. Porque os pais, por mais que eles façam na nossa vida, eles estão presentes na nossa vida para nós acessarmos as nossas dores emocionais. E isso faz com que a gente caminhe durante muito tempo sem reconhecer isso, esperando receber. É aquela velha imagem do amor romântico da mocinha que fala para o namorado: você vai me fazer feliz? Aí o namorado lá com 16 anos, o herói, né? Ele vai chegar e vai fazer uma coisa que ele não sabe, mas ele, né, promete, né? Porque ele quer conquistar a mocinha. E isso acaba virando uma grande tragédia. E o menino também, ele pode pensar assim: nossa, ela vai ser aquela que vai cuidar de mim, vai lavar e passar as minhas roupas, dar comida para mim, vai me acolher emocionalmente, né? Ali começa um contrato que está ligado ao quê? A essa criança chorona que não recebeu na infância. A gente casa, e casamento em diversos sentidos, né? Na nossa vida, nos nossos relacionamentos, de qualquer que seja. A gente casa buscando um pai e uma mãe que cuide da nossa criança. Aí começam, como eu falei, as tragédias. A gente não vai receber. Por isso que eu falei, nós reconhecermos isso num primeiro ponto, aceitarmos que nós temos essa parte emocional imatura que espera. E depois a gente começar a falar assim: bom, deixa eu cuidar no meu caso, desse Andrezinho. Deixa eu cuidar de mim para eu tentar lidar com o outro numa parte minha que tem muito mais capacidade de ter um relacionamento bom, que é a minha parte adulta. Por quê? Essa necessidade real, que não foi acolhida, vivenciada na infância, ela passa a ser uma necessidade falsa, é ilusório. Eu não vou mais receber. A notícia que eu tinha para dar para vocês é essa, tá? A gente saber é um ponto. Agora, é muito importante que a gente sinta. Como eu falei no início, o Pathwork, ele tem 258 palestras que tem um conteúdo psíquico espiritual maravilhoso. Mas o mais importante, que o convite que o guia faz todas as vezes é: sintam essas palavras. Busquem no emocional de vocês aquele ponto que está defendido, está protegido. Por quê? Sentir pode provocar dor. E a gente não quer sentir dor. Então nós temos dentro da nossa estrutura psíquica, carregando essa nossa parte emocional imatura, um outro adendo. A gente não quer lidar com aquilo. Aí por isso que eu cuida para mim, você vai me fazer feliz? Você vai cuidar dessa minha parte? No início, né, dentro do amor romântico, é claro, eu vou cuidar, vou salvar você. Mas a única pessoa que pode salvar a gente, dentro da nossa estrutura psíquica, claro, tirando, né, Jesus, os grandes mestres, os gurus, que eles têm essa potencialidade de fazer assim, tirar. Mas aí não é toda hora, todo momento que a gente está em contato com esses seres, que eles estão presentes também. Mas no restante do tempo, 99,999% é com a gente mesmo. Porque a gente tem a capacidade de criar tudo isso. E é muito importante que, se a gente tem um reconhecimento e a partir disso a gente perceba emocionalmente como a gente lida com isso, a gente consegue ir para um outro patamar do nosso processo criativo. O nosso mental, que na sociedade ocidental é muito valorizado, é só uma parte da nossa capacidade. A força estruturada mesmo que faz com que a gente modifique todos esses padrões que foram condicionados na nossa vida é o nosso emocional. É quando eu sinto, quando eu percebo, quando eu realmente tenho coragem de olhar aquela dor que pode fazer com que eu morra. É ali que eu começo realmente a fazer um processo de uma mudança interna maravilhosa na nossa vida. Então, sabe aquele saltar
Não sei se alguém aqui já saltou de paraquedas de asa delta, mas é muito esse simbólico. Quando você olha para aquele vazio e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas você salta, você passa para um outro estágio de consciência. Olhar as nossas dores pode parecer muito perigoso, mas é muito libertador, é a coisa mais libertadora da nossa vida. Aqui eu já falei um pouco da dor da criança, né, que ela não tem essa parte emocional correspondida e ela vai carregando isso, aumentando essa própria dor. Aqui a gente já falou. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que, conforme nós vivenciamos essa parte emocional conectada a uma expectativa de realização por parte dos nossos pais, nós acabamos criando padrões que nem sempre nos ajudam durante a nossa vida. São aqueles processos que nós vivenciamos, às vezes, uma única vez, mas que nós achamos que aquilo vai se repetir. Porque dentro do nosso processo de consciência infantil, nós não temos uma percepção muito clara do processo adulto da vida. Então, o pai e uma mãe que muitas vezes chega cansado em casa e que não consegue dar atenção para o filho por causa das suas questões reais, né? O filho acha que ele não é amado. Ou às vezes a criança que chora e que naquela hora ela é repreendida, que fala assim, para de chorar. Ela pode criar uma imagem, ou seja, algo que se congela e ela cria um contrato interno que vai se perpetuar na vida dela. Essa imagem ligada a essa não expressão da sua emoção. Ou seja, se eu chorar, se eu expressar o meu emocional, eu não vou ser aceito. E aí eu congelo. E isso vai ficando num nível tão endurecido, tão afastado da minha consciência, que muitas vezes eu sinto uma angústia que às vezes um choro faz com que aquilo se alivie. Mas eu carrego uma imagem de que se eu chorar, eu vou ser repreendido. E existem muitas imagens que fazem com que a gente seja quase que uma múmia. A gente corresponde às situações que foram vivenciadas nesse meu processo dos meus primeiros anos. Por isso que quando num processo terapêutico a gente começa a falar, vamos falar da criança, do seu pai, da sua mãe, fala assim, o charlatão. Né? Todo mundo tem esse jargão, né? Vai falar do pai, da mãe, da criança. Por quê? Dentro desse nosso processo encarnatório, muito do que a gente é hoje vem daí, desses nossos 7 primeiros anos. E se a gente não libera essas coisas nesse momento, na nossa vida, que foram vivenciados até os 7 anos, e às vezes alguns momentos importantes depois, a gente continua repetindo as situações para que a gente olhe para ela. A nossa vida funciona como uma espiral de energia. A cada situação emocional que eu preciso lidar para liberar e eu não consigo fazer aquilo, eu vou passar e em um determinado momento da minha vida aquilo volta. Então a gente pode ver, por exemplo, a situação de relacionamentos. Existe uma parte interna que, por exemplo, acha que relacionamento não vai dar certo. E aí vivencia-se aquilo, acaba, fala assim, eu falei, tá vendo? Não dá para confiar. Não é uma frase comum? Não dá para confiar em homem, né? A gente tem uma imagem, existem imagens. Homem não presta, rico não vai para o céu, né? Mulher é frágil e assim por diante. O governo, esse daqui é bem forte falar hoje em dia, né? Mas o governo é corrupto, né? E assim por diante. A gente guarda essas imagens que têm uma questão que é muito séria, que elas fazem com que a gente crie situações que correspondam a essa minha crença. Porque é como se eu falasse assim, eu vou jogar contra mim mesmo, né? Se eu tenho uma crença de que o relacionamento não dá certo, eu não posso vivenciar diferente. Só que muitas vezes isso é inconsciente. E como eu falei, sobre as nossas motivações ocultas que fazem com que a gente chegue num ponto que a gente fala assim, nossa, não acredito que eu criei dessa forma. Mas sim, a gente criou. Mas a gente passa a olhar, a começar a questionar. Mas será que eu preciso mesmo criar desse jeito? Eu posso compreender a origem de tudo isso?
Aí eu começo a perceber, como eu falei, alguns milagres acontecendo, porque a força autoperpetuadora que estava ligada ao processo negativo começa a ser usada para a nossa construção positiva. Experimentem isso na vida de vocês. A cada coisa que vocês olham que parece um padrão, uma coisa que se repete, existe aí uma conexão nossa à negatividade. E essa negatividade acaba criando negativo, não tem jeito. É a lei da semelhança. A gente fica pensando assim, os opostos se atraem. Isso é para um ponto muito específico da física, porque na nossa estrutura de alma, os semelhantes se atraem. Então, se você está num grupo em que todo mundo é meio mal, você fala assim, nossa, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o contrário, é mentira. Você também tem uma parte ali que é mal, que está conectado, você criou aquilo. Então, é importante que a gente conecte com essa negatividade que eu falei para vocês. O reconhecimento da minha parte inferior vai liberando e eu posso passar a escolher como que eu crio. Isso é o poder, é a lei da atração, é o segredo que existe na nossa vida. Então, se a gente pensa aquela coisa assim, né, que é muito usado hoje, né? Ah, eu vou conectar que eu vou comprar um carro novo, então eu me imagino num carro, eu estou abrindo a porta do carro, mas nossa, eu estou fazendo isso há 10 anos e ainda não consegui. Aquele carro fenomenal que eu quero. Será que eu estou olhando tudo o que impede que eu tenha esse carro? Existe uma parte minha ligada à negatividade que fala assim, haha, pode continuar gastando essa energia que você não vai ter esse carro. E eu preciso reconhecer, é o que fala aqui. Cada reconhecimento, cada insight, cada admissão honesta, aquilo que a gente brincou aqui, esse meu ponto negativo que me traz muito prazer, mas que eu só atuo na coxia, né? Eu não mostro a minha criança má, o meu diabinho, né? Eu tenho que ser honesto que ele existe em mim. Cada máscara parcial que cai, cada ruptura de uma defesa, cada passo de coragem e honestidade, onde vocês assumem a responsabilidade por suas negatividades, é o acender de mais outra vela. Então pode parecer que eu lidar com a minha negatividade vai ser destrutivo, mas é o contrário. Esse autorreconhecimento é libertador. Vocês trazem luz para dentro das suas almas ao trazerem a verdade para dentro da sua escuridão. É o que a gente falou. É muito pior você estar na máscara, porque a máscara é uma mentira. E viver dentro da mentira é um grande atraso para o nosso processo psíquico. Pouco a pouco, vocês vão deixar de ter medo dos períodos sombrios. Primeiro, vão encarar esses períodos com coragem e atitude construtiva em relação ao que podem aprender. E cada vez que aprenderem uma lição importante a seu próprio respeito, vão sair das sombras para a luz como pessoas mais fortes e mais livres, mais felizes e mais serenas. É o processo de autorreconhecimento dentro da autorresponsabilidade, percebendo, eu sou assim. Isso faz com que a gente entre em confronto com aquela autoimagem idealizada. Puxa, mas eu não sou uma pessoa de sucesso? Eu não sou aquela pessoa amorosa, solícita, feliz que eu demonstro para as pessoas? A gente cria um hiato dentro desses personagens na nossa vida que faz com que a gente não vá para o processo criativo interno. Mas a gente ter coragem para olhar para isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque nós vamos, a partir de então, movimentar uma outra energia, a autoperpetuação positiva, que vai ser favorável para a gente. À medida que você crescer através desse caminho, pouco a pouco as emoções negativas vão desaparecer, aquilo que eu disse. Conforme você se reconhece, você para de atrair eventos que alimentem as suas estruturas negativas. Mas enquanto elas ainda estiverem presentes, você precisa se perdoar. Ou seja, honrar que existe uma parte em mim que ainda está conectada a um prazer negativo. Aquela situação que você pensa assim, eu queria matar o meu ex-marido. Ninguém pensa nisso, né? Quem tem ex-marido. Né? Porque não paga pensão, porque não assina o divórcio, porque não tira as coisas da casa, ou assim por diante. Coisas corriqueiras a gente pode pensar. Mas eu preciso olhar,
nossa, eu estou mesmo atrelada a essa situação negativa, eu preciso aceitar. É nesse sentido que o guia fala para você se perdoar. Perceber que eu estou nesse nível, nesse momento. E que às vezes, pelo nosso orgulho, a gente não quer. Ah, não é possível. Né? E aí isso a gente perde a conexão para se liberar dessa situação negativa. Isso será fácil se você entender que continua amando mesmo enquanto odeia. Existem as duas energias junto. E que você odeia somente porque foi magoado. Quem que foi magoado? Vamos ver. A criança, a nossa parte emocional imatura que não recebeu. Né? Você não precisa ter a expectativa de sempre dever amar e entender. Então, estou liberando todo mundo, tá? Se vocês têm alguma situação em que vocês não conseguem perdoar, vocês não conseguem olhar que vocês seriam aceitos nos céus por aquela situação, não tem problema. Aceitem que existe isso, porque todos nós temos esses pontos dentro da gente. Você não precisa ter a expectativa de sempre dever amar e entender. Isso virá muito gradualmente. A mágoa vai crescer menos e, portanto, o amor vai crescer mais. Existe uma lei da natureza que fala: a natureza não dá saltos. Nós temos que atender a cada uma das etapas do nosso processo evolutivo. E a gente entender que todos nós, tá? Eu estou afirmando, todos nós temos pontos magoados dentro da gente. E que esses pontos criam todas essas distorções ao nosso redor. Mas enquanto eu não percebo que essa mágoa está em mim, que ela provoca essa criação negativa, eu vou continuar criando mais mágoa. Porque eu vou continuar me frustrando. E a partir do momento que eu vejo, essa mágoa é minha, eu posso lidar com ela, ela vai diminuindo. E aí um ser mais amoroso pode surgir na minha estrutura de vida. Tomar posse do que lhe pertence significa usar deliberada, consciente e intencionalmente o poder criativo que você é no mais profundo do seu ser e que emana de você. Nós criamos constantemente as circunstâncias da nossa vida com esse poder, porém, de modo inconsciente e inadvertido. É o que eu quis falar para vocês no início. Tudo que está presente na nossa vida foi fruto do uso dessa nossa energia criativa. Vocês podem duvidar disso. Vocês têm todo o direito de duvidar e falar assim: nossa, o André está colocando um dogma. Alguma coisa que um ser chamado guia falou através de uma médium. Vocês podem ter esse direito de pensar isso. Só que eu convido vocês a começarem a perceber que vocês podem escolher. E a partir do momento que esse processo criativo de escolha passa a ser olhado através do meu eu observador, daquilo que eu falei no início, eu estou criando a partir do meu eu superior ou do meu eu inferior. Vocês vão começar a perceber num nível prático o que parece ser dogmático. Tá? Porque aposto que pelo menos uma pessoa aqui que seja o gatinho, vai falar assim: isso daí é mó balela, é teoria. Uma pessoa falou isso e está achando que está convencendo todo mundo. É bom vocês terem essa dúvida, mas experimentem. Se a gente se encontra aqui e que vocês passam a conhecer isso que eu estou falando, alguém aqui já conhecia o Pathwork? Está vendo? O Pathwork é muito pouco. Você já conhecia? Bom, a gente tem uma pessoa, né? Com Pathwork. Muito bom, mas a maioria não conhecia. Então pode parecer tudo coisas que está vindo de onde, né? Fazendo conexões, né, de que existe uma verdade comum a diversos pontos de autoobservação e autoconhecimento. É isso mesmo. Um ponto que o Pathwork talvez ele enfatize é isso que eu tenho falado muito aqui, da negatividade. Uma coisa que é muito comum em muitos processos terapêuticos é você se conectar com a positividade.
Seja positivo, imagine coisas boas, faça criações positivas, olhe para o bem, para o belo, para as coisas que são construtivas, né? Muitas terapias trabalham dessa forma. Só que, como eu falei, existe uma parte que tem um contrato interno com o negativo e que ele não faz nem cosquinha se você só fica no positivo. Então, o Pathwork convida muito a ir para esse lugar, que é um lugar dolorido, escondido, defendido, que traz medo para a gente, né? Porque ele foi retirado, né? A gente não negocia, não, o negativo eu não vou olhar, né? Porque a gente tem medo de sucumbir. Só que esse negativo ele é tão pulsante, tão criativo na nossa vida e a gente não tem ideia de como ele atua. Então, talvez, o que a gente vê que pode ser um direcionamento muito presente no Pathwork é a gente encarar essa parte. Nossa imaturidade emocional, que quer esperar, que não quer pagar, que a gente fica conectado no negativo, que a gente quer destruir, né? A gente não honra essas partes na gente. A resposta é muito simples. Manipulação, dominação. Se você temer, você tem que buscar externamente uma autoridade que supostamente vai resolver para você. E assim foi, né, no desenvolvimento de muitas das teorias religiosas. Tema a Deus. Existe um Deus vingativo que vai fazer com que você vá para o inferno. Tudo isso está fora. E aí a gente tem que, não, eu preciso orar, eu preciso me conectar, eu preciso pagar o dízimo e assim por diante. Então são essas estruturas que foram criadas para fazer com que a gente não tivesse autorresponsabilidade pelo diabinho que existe dentro de mim. Não tem uma frase que fala, o inferno são os outros? Até que ponto isso é verdade? O inferno é a gente não precisa morrer e ir lá para aquele lugar que tem um ser com uma roupa de lycra vermelha, né, chamado diabo, porque é uma fantasia, né? O inferno está dentro da gente, a gente vivencia através das nossas escolhas negativas diariamente o inferno. Não espere morrer para ir para o inferno, né? Porque você vai falar assim, era isso, isso eu já conheço, né? Tá? Vamos lá, não sei como é que está aí o meu... Já estourou, então eu só vou falar isso e a gente termina, tá? O amor só pode vir a existir quando você remove os seus erros, as suas confusões, suas ideias preconcebidas e sua dependência da opinião alheia. Que opinião que a gente é muito dependente? Vamos ver se vocês sabem. De quem? Quem que a gente fica esperando a aprovação? Ana Paula? Dos pais. A gente está sempre achando que a nossa mãe vai falar, meu filho, você é único, exclusivo, meu amor é todo para você. Aí a gente pode pensar, nossa André, mas você está me reduzindo a um ser infantiloide. Mas é muito sutil. A gente tem uma expectativa de, principalmente a mãe, de ter reconhecimento da mãe, que é muito grande. É a gente dar autoridade fora. Então, se eu falo, eu vou fazer isso porque eu quero fazer, eu vou pagar o preço, eu posso quebrar a cara, mas eu vou fazer. Minha mãe iria odiar, mas eu vou fazer. Você está sendo muito melhor do que se você falar, não vou fazer porque olha o que a minha mãe diria. Mas a gente tem uma voz interna muito grande que não quer decepcionar a mãe, porque é a nossa origem. E em um certo nível, é até bom que a gente tenha isso. Mas a gente tem consciência que a gente está correspondendo a essa expectativa externa. Esses obstáculos só podem ser removidos pela sua compreensão integral de todas as suas partes. Que partes que eu já falei aqui? Do eu superior, do eu inferior, da máscara, da autoimagem idealizada e da criança, da nossa criança. Então, o amor pode existir por si mesmo, assim como o eu verdadeiro adquire existência por si mesmo. A gente só pode exercer realmente um amor a partir do momento que a gente ama tudo o que está dentro da gente. O que a gente rejeita, em algum ponto, vai criar. Sabe aqueles filmes que acabam e que, na verdade, eles colocam uma sementinha assim? O vilão
foi morto e aí o mocinho está lá todo assim e a última cena do filme é o vilão meio que renascendo. É essa parte nossa, quando a gente não lida com esse nosso vilão interno. Ele, de alguma forma, na próxima temporada, na continuação do filme, no próximo relacionamento, no seu próximo emprego, no processo de doença, ele está ali chegando. E a sombra cobra caro esse descaso. Como cobra? Cobra. Quando a gente olha para o nosso eu inferior, é muito interessante. A gente começa a dar risada, fala assim, mas como eu sou patético, né? Não tinha aquelas estratégias do Cebolinha para pegar o Sansão, da Mônica, que sempre dava errado e ele ficava assim com aquela coisa mirabolante e que a gente dava risada, né, quando a gente era criança e lia isso. Né? É assim as nossas estratégias do nosso eu inferior, que faz projetos mirabolantes, mas quando a gente capta isso, a gente pode perceber realmente que tem humor se a gente consegue lidar com isso. E a gente fala assim, nossa, eu estou no meu eu inferior. E aí a gente desvia a energia. Isso se torna divertido, que são aquelas mazelas que a gente vai criando e que acaba, no final das contas, só sendo contra a gente mesmo. Né? No fundo, o único afetado real é a gente. Olha, o que você vai perceber é que cada alma que encarna tem o seu próprio script de vida. Os seus filhos nasceram com você e sua esposa, de maneira que eles vão vivenciar as dores que serão acessadas no que foi supostamente as suas escolhas. Então, se você deixou no berçário desde cedo, aquilo tudo eram situações que aquela criança precisava vivenciar. O que você pode perceber é que você, tendo essa consciência que talvez os nossos pais não tiveram, é de você não sentir-se culpado e você perceber que você está fazendo sempre o seu melhor. Porque aí você libera a si mesmo. O que a criança vai precisar vivenciar é dela. É o que acontece muito comumente com pais que têm esse tipo de consciência que você está trazendo para a gente quando eles vão se separar. Aí eles pensam, puxa, mas eu vou provocar uma dor na criança. Mas a criança, ela tem, em algum ponto da estrutura psíquica dela, que vivenciar aquilo, que pode ser uma dor de abandono, para ela se tornar mais autônoma, por exemplo, e assim por diante. Então, os pais, o que quer que eles façam, eles vão acessar um ponto dolorido nos filhos, porque isso vai motivar, no sentido negativo, a gente ficar sempre na vítima infantil. No sentido positivo, a gente acordar e falar assim, opa, eu preciso olhar isso internamente, aí eu libero os meus pais. Tá? Então, o que você fizer vai corresponder para os filhos o que é importante para eles acessarem. Mas é óbvio que quanto melhor você estiver dentro das suas intenções, isso vai reverter positivamente para essa criança e que também vai ser um mérito dela, né? De receber mais amor, mais atenção, e essas necessidades reais vão sendo supridas no momento que precisa, porque depois fecha a célula e aí é só interno. Tá? Então, ame legitimamente os seus filhos na condição que for que você estiver, que você vai estar nutrindo o que ele precisa. Falando, expressando, honrando, dialogando, é isso só, independente das condições que vocês estiverem. Tendo essa intenção real de vivenciar esse amor de pai para filho. O que é importante é você fazer aquilo que faz sentido para você inicialmente. E aí existem, eu acho que eu entendi um pouco da sua pergunta colocando assim, se você mantém um casamento que está destruído, morto, só por causa dos filhos, isso pode ter uma validade. Por exemplo, exatamente por causa de ter dinheiro para cuidar dos filhos. Muitas mães da nossa época fizeram isso. Né? Mantiveram um casamento, porque assim, se eu me separasse, como que eu ia manter vocês? É válido, né? Mas só que aí ela fez uma escolha que pode ser muito dolorosa de não viver o eu real dela. E aí, muitas vezes, a pessoa não está no seu melhor fazendo isso. E muitas vezes cobra. Não tem muita mãe que fala assim, eu fiz tanto por você e hoje você nem reconhece? Eu fiquei com aquele traste do seu pai só para poder pagar a sua faculdade?
Que escolha é essa? Tem um aspecto muito negativo que tenta culpar, inclusive, o filho. Aí haja terapia, né, para o filho se livrar dessa mãe. Né? Mas se você olha e fala assim, isso não é mais suportável para mim manter este casamento. Existirá uma dor dos filhos? Sim, mas eles passam a vivenciar uma nova realidade. Os pais se separam, mas tem a guarda compartilhada, tem o crescimento que vai acompanhando junto. E a criança vai vivenciar aquilo porque era a necessidade dela. E é real, muitos pais, com essa consciência que nós temos hoje, eles sentem muita culpa nesse momento. Mas se eles mantivessem aquele casamento, eles não estariam no seu melhor. Portanto, eles não dariam o melhor também para os filhos. Compreendem que como é necessário você olhar todas as possibilidades e ver que preço que você está pagando num lugar e em outro? E aí, dentro do processo da lei da simetria, se você está fazendo pelo filho, mas não está sendo bom para você, então também não está sendo uma lei espiritual. Porque nós temos muito na nossa estrutura psíquica pai e mãe como aquelas pessoas que... Eu vou acabar, tá? Juro que vou acabar. Pai e mãe que são aquelas mesmas figuras de autoridade que falavam, não vai assistir televisão agora. Né? E a gente tem que olhar que esses seres são seres humanos que vieram como canais para que a gente existisse aqui. E a gente passa a ter um outro tipo de amor por eles. Né? E eu acho que é isso que a sua filha... que é lindo para ela ter isso, porque é muito importante, gente, uma das máximas também que a gente tem que ter na nossa vida, libera pai e mãe. A nossa vida não fica no nosso máximo se a gente não libera esses dois seres. Por quê? Porque eles são a nossa energia primária criativa. Cada célula que a gente tem é por causa deles. E se a gente briga com esses dois seres, ou com um deles, parte da nossa energia fica bloqueada também. Então, se tem mágoa, se tem questões fortes, aceitem e passem a liberar. Hoje eu reconheço você como um homem, como uma mulher, e tenho muita gratidão por terem permitido que eu estivesse aqui. Se não fosse por vocês, eu não estaria. E a nossa vida passa a ser mais criativa, a gente passa a ter mais prosperidade e abundância. Tá? No emocional, no sentido da mãe, e no aspecto material, no sentido do pai. A gente tem essa tarefa, libera esse pai e essa mãe e passem a olhá-los como seres humanos. E aí, mas o que tem fundamentalmente aí? Uma dor que aquela alma precisava vivenciar. Não existe nada que esteja na nossa vida que seja desconectada, que seja enganosa. Ela perdeu essa mãe com 15 anos porque ela tinha também que vivenciar essa maturidade emocional desde cedo. Mas o grande problema é a gente ficar nessa projeção. Por que muitos casais se separam quando nasce o primeiro filho? Porque o marido perde o posto de filho. Porque eles veem na esposa a mãe, a continuidade da mãe. E esses homens que têm vários relacionamentos que são chamados Dom Juan, o que eles estão buscando? E nunca vão encontrar? A mãe. Porque ele vai ver numa mulher, em outra, mas ele vai ter... A própria história do Dom Juan, acho que teve mais de 1000 parceiras, né? Mas ele não encontrou em nenhuma dessas mulheres a mãe, porque era impossível ele encontrar essa mãe. Então a gente tem que perceber o quanto eu tenho uma expectativa emocional de que ou uma mãe, ou um pai, e às vezes é muito essa relação. O homem busca a mãe, aquele lado emocional que vai nos confortar, né, que vai dar aquele alento. E a mulher busca o pai, que vai ser o herói que vai proteger de todo o mal do mundo. Né? E, portanto, a gente acaba ficando sempre numa busca irreal na nossa vida e sempre culpando. Mas ela era uma bruaca, né? Ela não nem fazia um jantar para mim e assim por diante. É essa a nossa condição. Tudo bem? Vou fechar só com essa fala aqui e juro que eu me calo, não vou falar mais nada. O homem abriga em si a sabedoria mais pura, que flui na direção do contentamento sempre maior.
uma nova visão da expressão da vida em sua infinita variedade, plenitude de dimensões. Este é o Espírito universal. Vocês são o Espírito universal, mas o homem também abriga em seu íntimo a expressão distorcida de sua consciência criativa, com a qual deseja de maneira negativa e destrutiva. Então aqui é um resumo do que a gente tentou passar para vocês nesse momento. Tá? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai almoçar, tá?